Então você hoje que vive na prática da fornicação, que é fornicação, sexo fora do casamento. Então você que vive nessa prática precisa se arrepender. Tá? Isso é um arrependimento muito sério, muito verdadeiro e muito genuíno. Por quê? Espiritualmente falando, né? Cada vez que alguém se deita com alguém, né? Tem ali um ato sexual, é um casamento, tá? Vira um só corpo, né? Uma só carne, tem uma ligação ali muito profunda, tá? De carne, de alma, isso é muito sério. Pra você ter uma ideia, os demônios que estão na vida de uma pessoa pula pra outra. Tá? E agora a ciência comprovou, né? Eu vi esses dias uma reportagem, eu não posso falar a fundo dessa reportagem, que a mulher carrega ali o DNA dos homens que ela teve relação no decorrer da vida. Então, para você ter uma ideia de como que isso é sério, de como realmente o homem deixa seu pai e a sua mãe, se unem à sua mulher e os dois viram uma só carne. Você tem uma ideia. Então, se você tem esse tipo de prática, apóstolo, já casei. Gente, casar, resolver o problema não é se arrepender do mesmo, tá? A Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, tem que ter a parte da confissão, do arrependimento. Não é só deixar a prática, tem que se arrepender. Por quê? Você namorou aí com o seu cônjuge, hoje é seu marido, hoje é sua esposa. Na época do namoro lá, era um fogo só. Às vezes, não era conhecedor da palavra, né? Ou já era conhecedor da palavra, era um fogo só. O mesmo demônio que põe fogo na época do namoro é o mesmo que vai apagar depois do casamento. Então a mesma pombagira que põe o fogo lá pra fornicação é a mesma pombagira que traz frieza sexual e faz o homem ficar viciado em pornografia. Essa mulher está fria sexualmente e ali até o casal ali ter uma separação, adultério e por aí vai. Então assim, é ladeira abaixo. Então tem que ter um arrependimento de ambas as partes, tá? Isso é quebra de maldição, tá? Tô falando aqui bem por alto. Tem que ter um arrependimento. Procure a tua liderança, procure uma liderança que faça essa quebra, porque é necessário ter essa quebra, porque senão o teu casamento não vai pra frente, ou vai pra frente com uma vida muito infeliz. E Deus não tem isso pra você. Amém? Tem que casar então, porque a Bíblia diz: o que é ligado na terra será ligado no céu. Hoje nós temos leis. Então, na lei brasileira, um casal tem que ser casado, para ser casado mesmo no papel, tá? Eu vou dar um exemplo. Se você só mora junto, se teu cônjuge morrer, você não vai ter direito a nada. Até provar que focinho de porco não é tomada, demora, tá bom? Então, a pessoa fala assim: não, tem direito sim. Não é assim que a banda toca, tá? Quem entende um pouquinho de lei sabe que não é com essa facilidade. Então, até para ter um plano de saúde, tá? Isso é muito sério. Até para ter um plano de saúde, a pessoa tem que estar ali casada. Tem que estar casada. Então, não brinquem, gente, com as leis espirituais. Tapem essas brechas. Se arrependam genuinamente, para que haja uma libertação na tua vida e uma transformação de dentro para fora. Amém? Tem que ter o arrependimento. Gente, não tem como batizar uma pessoa em fornicação. O batismo, a pessoa está se arrependendo para uma nova vida. Então, como que a gente casa uma pessoa que vai ver nas mesmas práticas? Como que essa pessoa vai cear? O batismo é uma das coisas que é necessário para você ser salvo. Tá? Então a Bíblia diz que aquele que, pra gente pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é só a pessoa aceitar Jesus, a pessoa tem que batizar. É Bíblia, tá? Após a pessoa só aceitou Jesus e não batizou, não vai ser salvo? Se a pessoa ali aceitou Jesus no leito da morte, não teve como batizar, nos últimos minutos de vida, a pessoa vai ser salva. Mas se a pessoa fica aqui na terra, é necessário o batismo. Tá bom? Então, no sentido de o fornicador não vai ser salvo. Então, você que vive uma vida sexual ilícita, não é questão só de você não cear. Se você fechar os olhos para a terra, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Tá? Isso é muito sério. Se você fechar os olhos, vou bater essa tecla, e você morrer, você vai pro inferno. Mas eu tava na igreja. Você pode estar passando a vida inteira na igreja, estar sendo na igreja, seu velório ser dentro da igreja, você ter ido pro inferno, né? O corpo tá ali, mas a alma já foi pro inferno. Então, isso é muito sério. O espírito volta para Deus, a alma vai pro céu ou pro inferno. Então, arrependam-se dessa prática. Você que beija um, beija vários, se arrependa, tá? Se arrependa. Eu vim do mundo, né? Eu vim do mundo. Mas se fosse hoje, né, pra ter um namoro, eu teria um namoro santo, até sem beijo. Porque o beijo também, ele é muito íntimo, né? O beijo também é de muita intimidade. Porque hoje as pessoas estão achando tudo normal. Tá? Tudo normal. Não, faz isso, faz aquilo outro, tá tudo certo. Então você vai ver que tem muita coisa que o povo tá fazendo hoje que não é normal. Não é normal, né? Então essas pessoas vão abrindo muitas brechas, muita situação aí, depois casa errado, casa mal. Apóstolo, tô esperando em Deus, tô encalhada, tô encalhado. Não, gente, encalhada é quem casa mal. E esperar em Deus é a melhor coisa que você pode fazer.
tá? Então, se você não casou ainda e tá esperando um homem de Deus, uma mulher de Deus, continue esperando. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Porque casou mal, já era, não pode divorciar, tá? De Deus odeia o divórcio. Divórcio é caso extremo, de adultério, uma violência, é caso extremo, tá bom? Biblicamente falando. Então, divorciou, não case. Só tá em adultério. Bíblia. Enfim, é o que não é muito falado, porque tem pastor hoje que já tá no quarto casamento, né? Vai casando, tá tudo certo. Virou uma bagunça hoje. Então, é igual eu falei, né? Eu sou completamente contra o cristão ouvir música secular. Por quê? Porque Deus mostra ali pra mim os demônios que estão atrás das músicas. Tudo tem uma inspiração, gente. Se não é divina, ela é satânica. Tá? Tem uma cantora de sertanejo aí que ela já foi muito famosa, hoje em dia ela não tá tão famosa mais, mas ela mesma fala que as músicas dela eram psicografadas. Então, se não tem uma inspiração divina, tem uma inspiração satânica. Aí vem muito pastor ouvir música do mundo e fala para as ovelhas dele ouvirem. Por quê? Ele não quer ninguém recriminando ele. Então ele fala, não, você pode fazer, porque eu tô fazendo, então tá tudo certo. Então tem pastores hoje que bebem. Biblicamente, bebida é errado. Biblicamente, mas Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia. Sim, se você for ver no grego, no original, que eu estudei para isso, você vai ver que é o vinho não fermentado, a bebida não fermentada. Então ela não era alcoólica. Tá bom? Então, assim, as pessoas hoje, elas vão distorcendo. Eu quero pecar, então eu vou falar que é aceitável, eu vou falar que pode, tá tudo certo, porque ninguém vai me recriminar. Porque eu sou pastor, sou pastora, então eu tenho uma autoridade para falar que aquilo é certo. Então, as pessoas hoje, elas erram por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Não é só conhecer a letra, mas conhecer o poder. Então, eu lembro quando Deus começou a me usar, eu vi em quem bebia o espírito Zé Pilintra. Podia ser uma tacinha de vinho, Deus me revelava. E eu falei assim, Deus, se beber uma tacinha de vinho não é pecado, por que eu vejo esse demônio? Aí Deus começou a me aprofundar nas escrituras. Entendeu? Então, assim, aquilo que é revelação, mas contradiz a Bíblia, aí não é Deus. Então, se Deus está revelando algo, vai ter que ter uma base bíblica para isso. Então, Deus está me mostrando Zé Pilintra, que bebia até uma tacinha de vinho, né? Speed vício e tudo mais. Aqueles demônios. Mas aí a Bíblia libera a bebida, então assim, não bate. Não bate. Então, cuidado. Mas Paulo fala para Timóteo beber. Gente, Paulo fala, ele é vinho. No original, ele é vinho, que eu estudei. Só que ele era usado como medicação. Naquela época, gente, não tinha omeprazol, não tinha Eno, não tinha Epocler, não tinha nada disso. Era para ser usado como medicação para o estômago dele, tá bom? Então, as pessoas hoje, elas distorcem. Você vai ver na Bíblia, quando fala em Provérbios acerca da bebida, acho tão interessante que fala sobre se apartar ali do vinho quando ele está ali avermelhado, né? Porque quando está avermelhado é o vinho alcoólico, biblicamente falando. E quando ele não está avermelhado é o suco da uva. Então, no próprio Provérbios vai condenar acerca da bebida. Então, eu falo assim, a Bíblia não se contradiz, ela se complementa. Então, falta leitura bíblica. Apóstolo, estou em dúvida. Leia a Bíblia, estuda, se aprofunda, até você ter certeza que aquilo é certo ou aquilo é errado. Então, assim, eu sei que o novo convertido tem muita dúvida, ou às vezes aquele que já é crente de anos tem muita dúvida. Busque, ore, fala assim, me mostra onde está errando, me mostra isso daqui está certo, isso daqui está errado. Aí, qualquer pastor famoso que fala que pode fazer, você faz. Aí guia cego, guiando cego, né? Tem muito pastor famoso aí que é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mas tem muitos aí ensinando errado, para não perder fama, para não perder seguidores. Então aí você erra e vai seguindo aquele caminho, vai todo mundo pro inferno. Porque hoje você tem acesso às escrituras, tem acesso à Bíblia, você tem acesso a Deus, ore, pague o preço, que Deus vai falar contigo. Amém? O que você vê no teu celular, você pode esconder da tua esposa. O que você vê no teu celular, você pode esconder do teu marido, mas Deus te viu. Satanás, ele é muito estrategista. Satanás arma o prato na hora certa. Na hora certa. É por isso que tem muito filho fora de casamento aí. Tem muito filho de mãe adolescente, porque Satanás arma o prato na hora certa. Na hora certa. Gente, isso é muito sério que eu tô falando aqui. Apóstolo, filho é bênção, mas filho também pode vir como consequência de pecado. Como consequência daquilo que não foi certo. Tá bom? Bíblia.